Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Celebramos hoje o 7º domingo do tempo comum. Vivemos segundo o coração de Deus ou segundo o coração do mundo? O 7º domingo do tempo comum este ano é também visto como o domingo do amor aos inimigos. A vós que me escutais eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Como reagimos diante desta palavra de Jesus? Não seria melhor rasgar esta página do Evangelho, como muitas vezes as eliminamos do fundo da nossa consciência? É possível amar o inimigo, querer o seu bem, não se vingar? Esses tempos difíceis que estamos vivendo, a palavra de Jesus é extremamente atual. Que o Espírito Santo rasgue nossos corações para ouvi-la, acolhê-la, vivê-la, para podermos ser sinais e artífices de reconciliação e de paz. Então, para início de conversa, no momento crítico da vida de Davi, chamado biblicamente de um homem segundo o coração de Deus, quando ele estava sendo dura e injustamente perseguido pelo rei Saul, aconteceu um fato muito interessante. Enquanto o rei Saul e todo o seu exército dormiam profundamente, Davi teve a oportunidade de se aproximar de Saul e de matá-lo, mas não o fez. De fato, o homem que acompanhava Davi neste drama de ser injustamente perseguido por Saul, lhe disse: Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo. Vou cravá-lo em terra com uma lançada e não será preciso repetir o golpe. Mas Davi respondeu: não o mates. O que você faria se a vida colocasse em suas mãos pessoas que estupraram e mataram crianças e mulheres? O que você faria se a vida te desse a oportunidade de eliminar da face da terra os terroristas, os pedófilos, os abusadores de menores, os fabricantes de drogas, os traficantes, os políticos e juízes corruptos, os que promovem guerra no mundo para se enriquecerem com a venda de armas? O que você faria se Deus colocasse em suas mãos a vida de pessoas que destruiu o casamento de alguém, ou aquela que matou seu filho, ou por um motivo totalmente banal? Existe uma afirmação perigosa no texto bíblico de hoje. Deus entregou em tuas mãos o teu inimigo. Às vezes, nós interpretamos a oportunidade de nos vingar, de fazer justiça com as próprias mãos, como uma oportunidade criada por Deus. Davi tinha todos os motivos do mundo para acabar com a vida de Saul naquele momento. E assim, dar um basta ao seu sofrimento de ser um homem perseguido sem motivo justo. Mas Davi poupou Saul. Ele simplesmente apanhou a lança e a bilha de água que estavam junto da cabeceira de Saul e foram-se embora. Atravessou para o outro lado, parou no alto do monte, ao longe, deixando um grande espaço entre eles. O motivo pelo qual Davi levou consigo a lança e a bilha de água de Saul, que estavam junto da sua cabeça enquanto ele dormia profundamente, foi um só: deixar claro a Saul que, se quisesse, Davi o teria matado. E por que não o matou? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi ensinou a Saul, e hoje está ensinando a nós,
que existem outros caminhos na vida para resolver nossos problemas, que não seja a vingança cega, a destruição de quem nos prejudica, o desejo incontrolável de fazer justiça com as nossas próprias mãos. Resumindo, Davi não disse a Saul que não tinha importância o mal que ele estava lhe fazendo, mas disse: eu não vou fazer justiça com as minhas próprias mãos, porque eu confio na justiça de Deus e sei que o Senhor retribuirá a cada um conforme a sua justiça, a sua fidelidade. Essa atitude de misericórdia de Davi para com Saul nos coloca diante de uma pergunta: nós somos pessoas meramente naturais ou somos pessoas que desejam se tornar espirituais? Nós escolhemos viver como pessoas terrestres ou celestes? Ao falar da diferença entre a pessoa de Adão e a pessoa de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo disse: veio primeiro não o homem espiritual, mas o homem natural. Depois é que veio o homem espiritual. O primeiro homem tirado da terra é terrestre. O segundo homem vem do céu. A primeira tendência que desponta em nós não é a espiritual, mas a natural. É natural que sintamos raiva e desejemos vingança quando alguém comete uma injustiça contra nós ou contra aqueles que mais amamos. Contudo, todos nós somos chamados a dialogar com o nosso homem natural e convidá-lo a transcender-se, a amadurecer e a se tornar homem espiritual. Ao se tornar um de nós, Jesus fez a experiência mais básica de todo ser humano. Ele experimentou tudo aquilo que o homem natural experimenta na terra: fome, medo, raiva, dor, sofrimento, injustiça, violência, tentação, etc. Contudo, Jesus procurou viver muito mais do que Davi, como um homem segundo o coração de Deus. Enquanto nós, com muita facilidade, permitimos que o nosso homem espiritual regrida e se deforme no homem natural, Jesus jamais permitiu que o seu homem natural cancelasse nele a sua verdadeira imagem de homem espiritual. Assim, o apóstolo Paulo nos propõe este caminho diário de aperfeiçoamento e de santificação. E como já refletimos a imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do homem celeste. Vejamos essas palavras de Jesus: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se você estiver reduzido ao seu homem natural, não aceitará de maneira alguma o que Jesus disse. Contudo, se o seu homem natural está aberto ao desafio de transcender-se e de se tornar homem espiritual, você tem abertura para o que Jesus está lhe propondo. Assim como Davi, você sabe que tem muitos motivos para fazer justamente o contrário do que Jesus está dizendo. Mas você também, como Davi, sabe que se quiser, pode distanciar-se do seu Saul, do seu desejo de vingança e de fazer justiça com as próprias mãos e de dizer ao seu Saul interior: eu não quero me tornar como você, um assassino, um homem injusto, uma pessoa reduzida ao carnal e fechada ao espiritual. Por mais que seja difícil para mim lidar com a minha raiva, com o meu sentimento de indignação, eu quero me tornar uma pessoa segundo o coração de Deus e não segundo o coração do mundo.
Concluindo, Jesus nos dá uma pista muito importante sobre como viver segundo o coração de Deus. O que vós desejais, os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. A maioria das pessoas não age, apenas reage. Se os outros lhe fazem o bem, elas reagem retribuindo com o bem. Se os outros lhe fazem o mal, elas reagem retribuindo com o mal. Jesus convida você a não se reduzir a um mero reagente, mas a se tornar um agente. Ao invés de você, então, esperar o bem e a justiça das pessoas, decida tratá-las segundo a bondade e a justiça. Escolha viver como um autêntico, uma autêntica filho ou filha de Deus. Seja um autêntico homem segundo o coração de Deus, uma autêntica mulher segundo o coração de Deus. Assim como Deus não espera sermos bons e justos para nos amar e nos fazer o bem, pelo contrário, Ele é bondoso também para com os ingratos e os maus. Assim também você não decida as suas atitudes a partir do que recebe dos outros. Pelo contrário, decida ser bom e justo para com eles. Mesmo que eles não reconheçam isso, terá então valido a pena viver assim, porque você escolheu passar por este mundo sendo um homem segundo o coração de Deus. Isso, por si só, terá salvado então sua existência, porque terá preservado você da corrupção do mundo e terá dado verdadeiro sentido à sua vida. E dando continuidade ao nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando o plano, no declínio da montanha que desce até o lago, como na passagem anterior do Sermão da Planície. Peço aquilo que quero: conhecer como Deus me ama, pecador e também seu inimigo. E como eu, não amando o inimigo, odeio o Senhor que morreu tanto por ele como também por mim. E buscando tirar proveito, me detenho em cada expressão, vendo como Jesus a viveu para mim e como eu a vivo para os outros, e reflito sobre essa realidade. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.